Agora a nossa receita vai ser um pão italiano, de casca dura e miolo firme. Muito simples. 500 gramas de farinha branca, tem 200 gramas de levain. Esse levain aqui é de cerveja, de Heineken, então ele tem uma pegada de um pouco de acidez, o próprio cheiro da cerveja mesmo. Tenho 30 ml de azeite de oliva, 10 gramas de sal, 5 gramas de açúcar para dar combustível para o nosso fermento. Mas o primeiro processo é a autólise, que é o hidratar a farinha com 350 ml de água. Coloca toda essa água no início e deixa essa farinha descansando por 20 minutos, de 20 minutos a 1 hora. Essa água que vai hidratar a farinha vai fazer com que as enzimas comecem a trabalhar e transformar as proteínas em um glúten bastante elástico. Por isso o nosso pão vai crescer bastante, ficar com os alvéolos bem grandes, vai aprisionar bastante gás carbônico e também ele tem aromas e sabores, né? Apura os aromas e sabores, e como a gente já está usando um fermento natural que tem leveduras selvagens, então vai ter um sabor próprio, ele vai ser um pão com muita identidade. E então o primeiro processo é jogar toda a farinha, despejar toda a água e umedecer, basicamente isso. Eu mostro para vocês em seguida. Aqui eu vou pesar o levain, tá, galera, do pão que a gente vai fazer com levain de cerveja. Quero 200 gramas, então eu tô pesando na frente para vocês verem a consistência dele. Opa, vai ter um pouquinho demais. A fermentação acontecendo e ele é um levain relativamente líquido, tá? Ele é molinho, ó. Então, para vocês conhecerem a textura do meu levain. Vou começar então a hidratação da farinha, colocando a água, mexendo. Eu não vou precisar sovar, eu só preciso fazer com que essa mistura fique bem homogênea. Começo fazendo como o início de um pão mesmo, vai molhando, hidratando, e assim que tiver toda molhada, hidratada, eu mostro para vocês. Essa é a consistência que a gente vai levar para descansar. Eu vou cobrir com plástico e ele vai descansar por 20 minutos, meia hora pelo menos, até 1 hora, para hidratar bem a farinha antes da gente iniciar a produção do pão. Aqui a gente já tem a autólise pronta da nossa, vai vir a ser a nossa massa. Ainda tá, ó, ela tá macia, um pouco pegajosa, e aqui a gente vai colocar o fermento, depois o açúcar. O açúcar já pode ir agora até, então o açúcar e o fermento, que ele será o combustível para o fermento. A gente mistura bem, aí depois mistura o sal e o azeite, para então levar para a bancada. Ele vai ficar uma massa bem mole, porque o meu levain tá bem macio, ó. Então ele vai precisar de um pouco de tempo. Vou amassar aqui e depois misturar talvez com um pouco de trigo na bancada para chegar no ponto que a gente espera. Logo eu mostro para vocês. A massa já misturada, a farinha com a água, né, feita a autólise, e agora com o levain, ó, ele tá uma massa bem elástica, ó. Vocês verem, e agora eu vou colocar o sal e o azeite e continuar mexendo para então trazer para a bancada. Azeite e sal incorporados à massa, então ela tá ficando cada vez mais elástica, ó, ainda pegajosa, e eu vou colocar farinha de trigo na bancada e transferir a minha massa para cá para então fazer as dobras, que é o processo de sova, na verdade. E aqui eu vou fazendo, dobrando. E assim eu vou fazer por umas 30 vezes mais ou menos, cada 4 dobras. E aí eu volto e mostro a massa para vocês. Aí já passamos várias vezes, ela tá bem mais homogênea, ainda fofinha, ainda pegajosa.
tem que ter cuidado com ela. E a gente vai colocar mais uma vez para levedar por pelo menos 2 horas, por ser fermento natural. E aí a gente tem que ir controlando. Uma temperatura de mais ou menos 40 graus para fermentar em 2 horas. Se for menos que isso, vai demorar um pouco mais. Então a gente, ó, ela já tende a grudar na mão. Vamos pegar a bichinha. Vem cá. Aí, e colocamos no bowl. Ó, ela desgruda, só é chatinho. E aqui ela vai crescer até dobrar de volume, para aí nós procedermos o assamento. Ó, é uma massa muito hidratada, então pode ver que ela fica pegajosa. O bom é molhar a mão para conseguir manipular ela direitinho. Então eu vou pegar parte dela, porque a panela de ferro que eu tenho, essa outra é pequena. Então eu vou usar só uma parte, ó. Consigo cortar, trago para a bancada, já fazendo umas dobras. Tem um pouquinho de trigo na bancada que eu vou colocar aqui para que ele vá para a panela e não grude no papel filme. No papel filme não, no papel manteiga. Poderia ser direto no papel manteiga, mas aqui eu resolvi passar no pão antes. Aí eu coloco ele aqui, ajeito e levo para a panela. Agora eu só vou fazer um corte e levar para o forno. O pão já bem douradinho, mesmo processo do outro. Enrola no pano de prato e coloca descansar numa grade.